Hora de conversar com Juliana Rosa. O horizonte não é tão colorido quanto a senhora estava pensando, não, viu, dona Sheila Magalhães? Não, não. A estrada é pedregosa, há obstáculos pelo caminho. E a gente está falando agora no aumento das previsões de inflação. Ai, achei que era São Paulo, Corinthians. Talvez haja uma analogia aí. Ô, Ju, não queremos. Beijo pra você. Beijo nada. Bom dia. Vocês estão vendo como eu tô? Me dispensar, né? Eu tô do avesso Não hoje. matem o mensageiro. Bom dia pra vocês, Megali, Sheila, Carla. Bom dia aí pro nosso ouvinte. Não tem jeito, né? A gasolina tem um impacto direto na inflação, porque acaba aumentando o preço de toda a cadeia. Tudo aquilo que impacta diretamente ali na hora de abastecer o carro, o diesel indiretamente em toda a cadeia de transporte. Então, ontem foi dia de aumento nas previsões de inflação. Até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez a projeção dele, dizendo que o impacto do aumento de combustíveis anunciado ontem pela Petrobras seria de 0,4 ponto percentual. A média das previsões está isso, 0,3, 0,4, ou seja, se as previsões estavam ali ao redor dos 5, um pouquinho abaixo pelos últimos dados da pesquisa Focus do Banco Central, estava ali 4,80 e pouco, agora vai estar mais para cima dos 5, 5,1, ou seja, a gente falava aqui que tinha ainda a chance de a inflação desse ano fechar dentro dos limites da meta de inflação do país, porque a meta de inflação é 3,25% esse ano, mas tem aquela tal margem de tolerância, né? Como pesquisas eleitorais, o Banco Central pode acertar 1,5 para mais ou 1,5 para menos. Então, a inflação poderia, esse ano, fechar em até 4,75%. Então, agora as previsões estão indo mais para a casa dos 5 e um pouco acima. Então, o que a gente vê é uma pressão que é difícil de controlar, né? Por mais que já estava tendo o incômodo com o fato de que o petróleo estava subindo, de julho, mais ou menos, do início de julho para cá, o petróleo saiu de 73, 74 dólares para 85 ontem, um aumento forte, e a Petrobras, né, tipo, não falando nada, fingindo que nada estava acontecendo, uma defasagem gigantesca já com os preços do petróleo no mercado internacional, chegou a 35% a defasagem do diesel, 25% da gasolina. E o porquê que o petróleo está subindo tanto antes de mais nada? A gente tem os grandes produtores sempre fazem eles seguram muito a oferta para poder calibrar os preços, claro, né? Quando vê que o preço está caindo, eles começam a segurar a produção, principalmente a Arábia Saudita e a Rússia também, para poder sustentar os preços do petróleo. E além disso, tem uma economia mundial que, embora esteja desacelerando, esteja mais fraca do que no ano passado, não tem uma situação assim tão dramática, uma recessão profunda nos Estados Unidos, enfim, você tem consumo de energia, aqui no Brasil também a economia está indo melhor esse ano, então tem aumento de consumo de energia, o que os especialistas dizem é que o petróleo só não está acima de 100 dólares porque a China não está bombando, né? A China tem divulgado números mais contidos ali, mais fracos da economia. Então, enfim, não tem o que fazer, né? A sensação que a gente tinha era que a Petrobras tentava esconder o elefante na sala. Estava lá o petróleo subindo e, assim como em qualquer lugar do mundo, se a matéria-prima principal da empresa sobe, em algum momento você tem que repassar. E qual é o risco de ficar segurando muito, né? Um deles é esse de segurou, chegou uma hora que, enfim, tinha que liberar, não tinha como. E aí você libera com um aumento fortíssimo de gasolina e de diesel, como foi ontem, né? Essa alta de uma vez só que a gente vê de 25% de diesel e 16% da gasolina. E a outra questão também que a gente conversou ontem era o fato de que quando você começa a ter preços muito abaixo do mercado internacional aqui dentro do Brasil, os importadores começam a não ver muita vantagem em trazer muito mais caro lá de fora
primeiro que não vão querer vender mais barato aqui dentro, né? Ninguém compra por 100 lá fora para vender por 50 aqui dentro, ter prejuízo. E também você tem a questão da imprevisibilidade hoje que a gente tem, e já relatos de que havia dificuldade de encontrar diesel, principalmente, que a gente depende de 25% mais ou menos de diesel importado para abastecer o país. Então, você tem ali uma questão de falta de transparência que afeta de uma maneira geral, né? Porque você não consegue também prever o quanto que vai para a inflação, por exemplo, vai de uma vez só, vai um pouquinho, vai repassar, não vai. Então, essa questão da falta de transparência é o principal, é a principal questão. Se vai repassar aos poucos, se vai demorar 3 meses, enfim. O importante é que o cálculo ou aquela fórmula que eles digam que não querem repassar imediatamente, enfim, aí de repente repassa de uma vez só uma pancada, né, para o preço final, não faz muito sentido. Então, essa falta de transparência gera instabilidade na economia, é ruim. Ontem mesmo você vê que já tinha notícias, a Petrobras não confirmou, nem o governo, de que há uma negociação em curso entre o ministro da Fazenda e o presidente da Petrobras para que a Petrobras possa pagar 30 bilhões de reais para o caixa do governo dentro de um acordo para um processo que a Petrobras tem no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, antecipar esse acordo fiscal ali para ajudar, obviamente, o governo a entregar o que está prometendo de equilíbrio das contas. E para completar aquela entrevista coletiva ontem, depois do apagão, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que começou a falar coisas que, em vários momentos, a gente sentiu falta de explicações técnicas, né, do ONS, o Operador Nacional do Sistema, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e começou a especular que podia a privatização da Eletrobras ter sido uma parte da explicação, né, de ter dado algum problema, e aí um monte de gente começou a falar que a privatização da Eletrobras poderia ter alguma ligação, enfim, começou a politizar uma questão séria, técnica, que acaba gerando novamente essa questão da instabilidade. Então, o mais importante sempre é a transparência, a fórmula, como cada um vai fazer, enfim, isso pode ser discutido, pode ser mudado, né, de governo para governo. Agora, ficar nessa insegurança é sempre muito ruim para a economia. Muito bem. Iniciei dando bom dia. Mandando um beijo, então agora... Ju, bom dia, como vai você? Até amanhã. Um beijo. Beijão. Beijo.